Então vamos para mais uma resolução de uma recomendação do Khan Academia. Então nesse caso aqui eu já fiz as atividades previstas nessa, né? Então vamos na próxima. Então nossa próxima atividade é equações com parênteses. Nesse caso, equações com parênteses. Então vamos iniciar nossa recomendação. Então, é uma recomendação de 4 perguntas, sendo o tempo de 4 a 6 minutos novamente. Vamos só trazer o nosso quadro. Então, vamos iniciar nossa recomendação. Então, iniciando a nossa atividade. Então, equações com parênteses, ele pede para encontrar o valor de P. Nesse caso, encontrar o valor da nossa variável P significa isolar ela e determinar um valor que satisfaça a equação. Então vamos lá. Então eu tenho 10P menos 3, que é igual a 2, abre um parênteses. Então 12 mais 4P menos 7. Então essa daqui é a nossa equação. E o objetivo dela é que vocês entendam que essa multiplicação, que esse parênteses, escrito dessa maneira, 2, então abriu um parênteses, 12 mais 4P e fechou o parênteses, indica uma multiplicação do número 2 por esse número dentro do parênteses. Nesse caso aqui, entre o parênteses, eu tenho uma soma. Então, esse 2 tem que ser feita a propriedade da distributiva. Então, esse 2 tem que multiplicar cada um dos termos dessa parcela. Né? Então, vamos lá. Então, 10P menos 3. Primeiramente, resolvemos os parênteses. Então, 2 vezes 12, 24. Mais 2 vezes 4, 8P. Feita a multiplicação, já se encerrou o parêntese. Você já fez a operação pretendida para ele. Então, menos 7. E agora, vamos isolar a nossa variável P. Então, eu tenho 10P, 8P positivo, fica negativo, que é igual a 24 menos 7. E o menos 3, negativo, outro lado da igualdade, positivo. 10P menos 8P. Então, 2P, 2 vezes o P. 24 menos 7 mais 3. Então, 24 menos 7 mais 3. Então, vamos fazer aqui, ó. Menos 7 com mais 3 dá menos 4. Então, 24 menos 4, 20. Então, P é igual a 20 dividido por 2. Aqui eu já consigo concluir que P tem que ser igual a 10. Que 2 vezes P é igual a 20. Então, qual número multiplicado por 2? Qual número multiplicado por 2 tem que ser igual a 20? Então, esse número tem que ser 10. Ou 20 dividido por 2. 20 dividido por 2, P é igual a 10. Então, verificando a nossa resposta. Então, resposta correta. Nossa próxima pergunta. Então, encontre o valor de E. E aí eu tenho a equação. Então, a nossa equação é 7, abre um parênteses, 2E, menos 1, fecha parênteses, menos 3, que é igual a 6, mais 6E. Então, aqui está a nossa equação. Encontrar o valor de E é isolar o E dentro da nossa equação. Então vamos lá. Esse parênteses indica uma multiplicação do número 7 por esse número dentro do parênteses. Então aqui eu tenho uma propriedade da distributiva, porque entre esse parênteses eu tenho uma subtração, uma diferença. Então, 7 vezes 2E
14e menos 7 vezes 1, 7, que é igual a menos 3. Podemos esquecer os outros termos da nossa igualdade, da nossa equação, que é igual a 6 mais 6e. Aqui eu não posso fazer nenhuma operação porque não são termos semelhantes. Tá? Um é o número 6 e o outro é o 6 vezes um outro número. Nesse caso, esse número é representado por e. Então, entre soma e multiplicação, primeiro a multiplicação. Como eu não consigo fazer essa multiplicação, eu não consigo fazer essa soma. E agora vamos isolar o e. Então, eu tenho 14e menos 6e, que é igual a 6, mais 7, mais 3. Então, o 6e positivo veio negativo, menos 7 menos 3 negativo, vieram positivos. Então, 14e menos 6e. Então, 14 menos 6 dá 8e, que é igual a 6 mais 7 mais 3. Então, 7 com 3, 10, com 6, 16. Nesse caso, o e é igual a... E aí já, novamente, eu posso concluir. 8 vezes e tem que ser igual a 16. Então, o e tem que ser igual a 2. Que é apenas 8 vezes 2 é igual a 16. Ou 16 dividido por 8. E aí eu tenho que e também é igual a 2. Então, verificando a nossa resposta, e é igual a 2. Resposta correta. Nossa próxima pergunta. Ele pede para encontrar o valor de h. E aí me dá a equação. Então, sendo h, então, menos 4, entre parênteses. Então, menos, abre um parênteses, 4 mais h, que é igual a 3h. E aqui ele indica, novamente, que esse menos tem que ser o oposto desse número. Então, 4 mais h. Então, aqui eu vou fazer a operação, é uma multiplicação por menos 1, ou entre esse parênteses eu tenho que fazer o oposto de todos os números. Então, o oposto do número 4 é menos 4. O oposto do número h é menos h, que tem que ser igual a 3h. E aí, isolando. Então, eu tenho menos h, menos 3h, que é igual a 4. Então, 3h positivo, veio negativo. Menos 4, negativo, positivo. Aqui, menos h com menos 3h. Menos 4h, que é igual a 4. Então, novamente, eu estou buscando o valor de h, não de menos h. Então, nesse caso, vocês têm dois caminhos. Vocês podem fazer a multiplicação pelo número menos 1, para trocar o sinal dos dois lados da igualdade, ou eu particularmente prefiro fazer assim. O menos 4 ele está multiplicando, então a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ele vem dividindo. E aqui eu tenho que h igual a menos 1. Então, h igual a menos 1. Nossa resposta correta. Encontrar o valor de t, sendo que a equação é menos t, que é igual a 9, abre um parênteses, t menos 10. Então vamos lá. Indica uma multiplicação, propriedade distributiva, porque é uma diferença. Então esse 9 tem que multiplicar cada uma das parcelas da diferença. Então eu tenho menos t é igual a 9t menos 90, 9 vezes 10. Isolando t, menos 9t é igual a menos 90. Menos t com menos 9t. Então, menos 10t menos 90. E aí, menos 10 multiplicando, para o outro lado dividindo. Então, t vai ser igual a menos 90 sobre menos 10. E nesse caso,
menos 9 sobre menos 1. Então, t é igual a sinais iguais, fica positivo. Então, t é igual a 9. Aqui nós temos a nossa última pergunta. Vamos só voltar aqui para o lado. Então, t é igual a 9. Então, verificando. Então, aqui nós concluímos a nossa recomendação. E aí vocês podem observar 4 questões de 4 questões corretas. Então, muito obrigado.